Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Eduardo Stetner, criador do canal Rico Nessa Vida. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um indicador que tem o poder de fazer com que você levante anteninhas e realmente pare para pensar se você deve ou não investir nessa empresa. É um dos principais indicadores utilizados pelos investidores aí afora para avaliar as ações, só que para isso eu preciso te explicar a lógica. E justamente olhando para esse indicador que eu cheguei na conclusão dessas duas empresas que a gente vai conversar hoje, que não vale a pena o meu investimento, pelo menos na data de hoje. Então me acompanha que você vai entender toda a lógica, com certeza vai ser bem importante para você. Antes de falar do indicador e das empresas, de fato, o que eu preciso que você entenda? Que todas as ações, elas têm uma série de indicadores. E você tem que analisar vários indicadores para poder chegar numa conclusão de compra ou de venda. Ainda mais porque tem indicadores que são influenciados por determinado tipo de setor. Tem indicadores que não são influenciados por determinado tipo de setor. Então, por exemplo, o setor bancário ele vive de dívida. Então, ele não vai mensurar essa dívida tão facilmente para você. Quando a gente está falando do setor de commodities, tem ciclos de alta e de baixa. Enfim, eu não quero complicar o vídeo, mas eu queria dizer para você que você nunca deve analisar uma ação com base em apenas um indicador, mas levando em consideração que vários investidores eles têm uma espécie de um filtro. Então eles falam um exemplo, se a empresa não der lucro, eu já nem continuo avaliando. Se a empresa tiver um PL, né, que é justamente o que a gente vai conversar nessa aula, acima de X, eu nem continuo minha avaliação, porque para eles é um ponto crucial. Mas, se vai passando nos filtros, eles vão continuando avaliando a empresa e não apenas olham para um indicador e falam, nossa, esse indicador é bom, vou comprar. E é justamente com base nisso que essas duas empresas, a Tesla e o Banco Inter, eles se destacam, no meu ponto de vista, negativamente. Mas tem vários pontos importantes que a gente precisa conversar. Agora eu vou explicar por cima como que funciona esse indicador PL, que é um dos principais indicadores utilizados pelos investidores. PL basicamente é o preço dividido pelo lucro. Então, quando você faz essa divisão, você descobre em quanto tempo você teria o seu dinheiro de volta apenas com o lucro distribuído da empresa. Então, um exemplo, se você dividir o lucro da empresa pelo número de ações, você vai ter o lucro por ação. E aí, se você dividir o preço de uma ação pelo lucro por uma ação, você vai chegar em 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim. E é exatamente isso que os investidores levam em consideração quando eles fazem essa divisão. Eles querem enxergar o menor número possível, porque eles querem, né, teoricamente, entender que essa empresa está gerando muito lucro perto do que eles pagaram, e aí eles vão ter o dinheiro dele de volta, rapidamente. E quando a gente olha para os setores, a gente consegue, é bem legal que a gente analise, por exemplo, banco com banco, empresa de energia com empresa de energia, porque a gente vê, peraí, se as duas empresas basicamente fazem a mesma coisa, têm a mesma atividade, teoricamente tem que ter uma margem de lucro muito próxima e vamos dizer assim, uma capitalização de mercado, enfim, próxima. E aí, quando a gente vê um destoamento muito grande, a gente fica alerta. Então, pensando exatamente nesse ponto já de atenção, desse PL, desse lucro versus o preço, a gente vai fazer algumas análises dessas duas empresas e eu gostaria que vocês prestassem atenção na discrepância, porque é realmente uma discrepância muito grande. Vamos lá, olha só. Aqui eu entrei no site do Status Invest. E aí, no site do Status Invest, eu digitei aqui Banco Inter. E aí, quando você desce, a gente vê que existe um PL hoje, um preço sobre o lucro de 3.767. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você fosse esperar o lucro dessa empresa retornar pelo preço que você pagou, né? Você pagou X, quanto tempo demora para que com o lucro dessa empresa você tenha o seu dinheiro de volta? 3.767 anos. Só que esse número por si só, ele não fala muita coisa, né? Apesar de você já olhar e falar, caramba, isso aqui é incabível, 3.767 anos. O que a gente faz agora? A gente compara o PL do Banco Inter com o PL de outros bancos e aí a gente vai conseguir chegar em algumas conclusões.
Aqui eu entrei, por exemplo, no Santander. Vamos dar uma olhada no PL do Santander. 10, praticamente 11, vai, para arredondar. Vamos entrar aqui, ó. Aqui eu fiz um comparativo entre Banco Santander e Banco do Brasil. Então, a gente tem um PL no Santander de 10 e a gente tem um PL no Banco do Brasil de 7, vai, praticamente, vamos arredondar. E aí, olha aqui para mim de novo, vamos entender essa linha de raciocínio. Então, quer dizer que, segundo esse indicador, o que o Banco Inter está falando é o seguinte: eu tenho 10 anos para ter meu dinheiro de volta no Santander, eu tenho 6 anos para ter meu dinheiro de volta no Banco do Brasil e eu tenho 3.700 anos para ter meu dinheiro de volta no Banco Inter. Em outras palavras, é como se o preço tivesse muito mais caro do que o lucro que o banco consegue gerar hoje. É como se você estivesse comprando um carro acima da tabela. Você vê que a tabela desse carro é 20 mil e você está pagando 400 mil reais. Justifica o seu investimento? Quando eu olho para esse indicador, eu já nem continuo a minha análise, porque para mim não faz sentido nenhum. Eu estou comprando um carro muito, muito, muito acima da tabela, ainda mais quando eu comparo com outros bancos que têm um preço sobre lucro muito mais, vamos dizer assim, sei lá, muito mais plausível. Então esse é o detalhe importante. Além disso, quando a gente para analisar o mesmo setor, aliás, o mesmo indicador de Tesla, olha só, 573. Então, são indicadores que nessas empresas estão completamente fora da casinha. Mostra que o preço está muito acima do lucro. Por que isso acontece? Porque tem vários investidores que não analisam na hora de comprar. Eles olham para a empresa e eles falam assim: caramba, essa empresa está bombando, essa empresa vai ganhar dinheiro para caramba. Só que eles não param para ver que a margem de lucro deles, a margem de erro diminuiu demais. Quer dizer que você não tem a possibilidade de ganhar dinheiro se você comprar Banco Inter ou Tesla? Claro que não. Se você está comprando um carro de 20 por 400, você já está cometendo uma loucura. Mas você pode achar outro doido da vida que paga 420 e aí você pode conseguir ganhar dinheiro. Até que uma hora vai baixar a sanidade mental em todo mundo e vai falar: caramba, não é possível, esse carro está louco, não vou comprar. E aí ninguém mais compra e aí você se ferra. Basicamente é isso que sempre aconteceu no mercado. Quando o preço descola muito do lucro, uma hora esse preço tende a voltar próximo do lucro e aí abaixa essa relação de PL. Então esse é um dos principais indicadores que você, investidor, tem que saber analisar. Se ele não estiver muito próximo ali do setor, das empresas do setor, levanta uma anteninha, analisa a empresa mais a fundo. Nesse caso, olhando para essas duas empresas, o lucro dela, apesar de ser um lucro bacana, de ser um lucro crescente, mas não é um lucro equiparado ao preço que as pessoas estão pagando na ação. E aí você aumenta demais o seu risco, aumenta demais a possibilidade de perder dinheiro. E aí, se você perder dinheiro, você vai sair da bolsa de valores falando que bolsa é um cassino, que você não entendeu nada, por que você perdeu dinheiro, sendo que Banco Inter é uma boa empresa. É uma boa empresa. Se você comprar um Fusca de 20 mil por 420 mil, o Fusca continua sendo o Fusca. Tem gente que ama Fusca, mas não vale a pena pagar 420. Beleza? Então, bom, é um recado super simples, mas que eu avalio nas empresas. Então eu sempre comparo empresas com empresas, vejo indicadores versus indicadores, vejo mais indicadores à medida que vai passando no meu filtro, e assim eu consigo diminuir a minha chance de cometer um erro grande e pagar um preço justo pela ação, que é o mais importante, beleza? E aí, o que você achou? Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Você ficou com alguma dúvida? Se eu conseguir te ajudar nesse vídeo, sabe o que eu queria pedir para você? Não se esquece, se inscreve no canal, isso é importante para mim. Tô querendo chegar o mais rápido possível aos 1000 inscritos. Então, de verdade, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, aliás, alguma dúvida não, se tiver alguma sugestão, pode colocar aqui embaixo. Vai ser um prazer levar ela em consideração para poder criar novos vídeos. E eu espero você no próximo vídeo. Grande abraço.